Igreja de São Francisco de Assis, São João del Rei. A Igreja de São Francisco de Assis é um templo católico fundado pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis, na cidade brasileira de São João del Rei, no estado de Minas Gerais. A igreja, começada em 1774, é um dos principais marcos da arte colonial brasileira, tornando-se famosa pela beleza de sua arquitetura, pela riqueza de sua talha e pela participação nas obras do mestre Aleijadinho, autor do projeto. A história da Igreja de São Francisco de Assis remonta a 8 de março de 1749, quando foi fundada a Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis, ou ainda Venerável Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Assis. A ordem foi canonicamente ereta pelo então bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz. Há muitas lendas associadas à Igreja de São Francisco. Uma delas se refere à estátua que adorna o seu altar-mor, que uma tradição dizia ter aparecido do nada milagrosamente. Outra conta que, certa ocasião, um dos sineiros foi morto quando executava o seu trabalho, atingido na cabeça pelo pesado sino em movimento. A lenda acrescenta que o sino chegou a ser removido do campanário, preso e açoitado pelo crime que cometera. Mas essa narrativa não parece ter fundamento histórico, embora fosse sim um costume retirar o badalo do sino e acorrentá-lo temporariamente quando seu operador morria em atividade. Pela beleza de seu interior e pela majestade do seu cenário externo, a igreja é uma das mais procuradas para casamentos. E o largo onde está implantada é palco para muitos eventos culturais. O Córrego do Lenheiro, em São João del Rei, Minas Gerais, tem um valor histórico significativo para a cidade. O arraial, que deu origem à cidade, surgiu em 2 pontos elevados ao redor do Vale do Córrego, em 1701, 1704 ou 1705. Em 1713, o arraial tornou-se uma vila com o nome de São João del Rei, em homenagem a Dom João V, e passou a ser a sede da comarca do Rio das Mortes. O ouro, a pecuária e a agricultura foram os fatores de desenvolvimento da vila, que se tornou uma cidade em 1838. O córrego também é mencionado em outras histórias da região, como a lenda de um caixão roxo que persegue pessoas atrevidas com a religião. Igreja de Nossa Senhora do Rosário de São João del Rei. Entre os mais antigos templos de São João del Rei se encontra a Igreja do Rosário, cuja primitiva edificação foi benta pelo vigário da Vara, Dr. Manuel Cabral Camelo, em 1719. A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, também conhecida como Matriz de Nossa Senhora do Pilar, é a sede da Diocese de São João del Rei, em Minas Gerais, Brasil. É um grande representante da arte colonial brasileira, contendo rica decoração em talha dourada, pinturas e estatuária, sendo tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em São João del Rei. Muito graciosa e construída no alto de uma colina, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês se destaca na paisagem do centro histórico de São João del Rei. Primitivamente construída por volta de 1740, foi amplamente reformada em 1808 e depois em 1877, quando teve a fachada desenhada pelo célebre pintor do teto das igrejas são joanenses, Venâncio José do Espírito Santo, Irmandade das Mercês de São João del Rei, zelar da alma, sem esquecer do corpo nem da liberdade.
A Igreja de Nossa Senhora do Carmo localiza-se no Largo do Carmo, da cidade de São João del Rei, no estado brasileiro de Minas Gerais. É uma das principais igrejas coloniais da cidade. Erguida na fase áurea do Rococó, a igreja traz inovações do estilo, a portada ricamente decorada por elementos escultóricos e as torres octogonais ligeiramente recuadas do plano da fachada. O interior apresenta obra de talha de magnífica execução, mas sem o douramento comum às igrejas coloniais mineiras. Tiradentes é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do país, tendo sua fundação em 19 de janeiro de 1718. Localiza-se na região central mineira e ocupa uma área de cerca de 80 quilômetros quadrados, sendo que 5 quilômetros estão em perímetro urbano. Sua população foi estimada em 7.744 habitantes em 2022. Anteriormente denominada São José del Rei, foi uma das mais importantes vilas mineiras do Brasil colônia, sendo um dos polos da produção aurífera. O seu atual nome é uma homenagem a Tiradentes, sendo um dos primeiros atos da proclamação da República. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, nasceu em São José del Rei, que hoje é a cidade de Tiradentes. Chafariz de São José, em Tiradentes. O Chafariz de São José foi construído em 1749. Tem sua arquitetura semelhante à fachada de uma igreja barroca. O chafariz fica localizado dentro de um grande pátio, cercado de muretas com bancos, e foi construído com 3 diferenciais. Na parte da frente, sua função é abastecer com água potável a população. À direita, sua função é servir como suporte para as lavadeiras locais. E à esquerda, sua função é servir de bebedouro aos animais. Segundo a historicidade que envolve o monumento e a cidade de Tiradentes, penas de açoite e prisão eram previstas pela Câmara Municipal no início do século XIX para quem utilizasse o chafariz de maneira inadequada. Igreja de São Francisco de Paula. Situada no alto do pequeno morro, a Capela de São Francisco de Paula se destaca pela fachada simples com sineira, como é característico de Tiradentes, tendo sido construída em meados do século XVIII. No interior, o singelo retábulo-mor traz a imagem do Santo Padroeiro e as de Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio. Nas paredes laterais estão reproduções de 2 ex-votos do século XVIII. Em um deles está escrito: Mercê que fez São Francisco de Paula a Bernarda Maria, dando saúde a um seu escravo por nome José, que por espaço de 5 dias não comeu nem bebeu, nem fez operação alguma. Conta a lenda que chove em Tiradentes toda vez que se tira a imagem de São Francisco de Paula do altar-mor.
Igreja Matriz de Santo Antônio. A Igreja Matriz de Santo Antônio é o mais antigo e principal templo católico de Tiradentes, no Brasil, e um grande exemplo de arquitetura e arte barroca e rococó. Suas origens estão ligadas à própria fundação da cidade, o antigo Arraial Velho de Santo Antônio, do Rio das Mortes. Uma primeira capela foi erguida em data incerta, tornando-se a sede da primeira freguesia da comarca do Rio das Mortes. Em 1710, um grupo de devotos fundou a Irmandade do Santíssimo Sacramento. E, aparentemente, neste mesmo ano, foi criada a paróquia e foram lançados os fundamentos para uma nova e maior igreja. A fachada é larga, com uma porta central com uma moldura em pedra entalhada realizada pelo Aleijadinho. A Casa Torta. A Casa Torta é um dos principais atrativos do distrito de Bichinho, a 8 quilômetros de Tiradentes. A Casa Torta foi idealizada como um cenário lúdico e fantasioso para quebrar regras, brincar com as curvas, provocar o riso e resgatar a criança que tem dentro de cada um. É impossível passear pela rua principal de Bichinho e não parar frente à casa, desenhada por um cenógrafo e construída artesanalmente. Isso porque a fachada é colorida, ousada e literalmente torta, tombada, mas sem risco de cair. A Casa Torta abre as portas para que adultos busquem a criança perdida e para que os pequenos apreciem a liberdade de serem quem são, sem represálias. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos é um conjunto arquitetônico e paisagístico formado por uma igreja, um adro e 6 capelas anexas, localizado no município brasileiro de Congonhas, estado de Minas Gerais. As Capelas dos Passos da Paixão. As capelas onde foram instaladas cenas da Paixão de Cristo só foram construídas bem depois de terminada a igreja, seguindo um projeto de Vicente Freire de Andrada. Sua implantação cenográfica e monumental, seguindo o modelo dos sacromontes europeus, não tem paralelos no Brasil à sua altura, e as capelas e o adro abrigam a parte mais relevante do legado escultórico do Aleijadinho, a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos. Esta devoção tem origens antiquíssimas. Segundo uma lenda, ela nasceu quando uma imagem de Jesus crucificado arribou às praias de Matosinhos, em Portugal, no ano de 124. Veio a se acreditar que esta imagem teria sido esculpida por Nicodemos, que, segundo a narrativa bíblica, assistira à crucificação de Jesus e a lançara ao mar para evitar a perseguição religiosa. A dita imagem foi abrigada no mosteiro local, criando-se em seu redor forte devoção, considerada milagrosa. A devoção se tornou a mais importante do norte de Portugal, sendo introduzida no Brasil pelos colonizadores e ganhando rápida difusão. Tanto que 23 cidades brasileiras foram fundadas sob a invocação do Bom Jesus. A partir de 1796, é registrada a atividade de Aleijadinho e sua oficina na elaboração das 66 estátuas que compõem o conjunto, divididas em 6 capelas. O trabalho de Aleijadinho e seus assistentes se prolongou por 3 anos e 5 meses.
Em 1798, foram contratados os pintores Francisco Xavier Carneiro e Mestre Ataíde para encarnar e estofar as imagens, ou seja, pintá-las. Capela 1, A Última Ceia. Capela 2, Agonia no Horto das Oliveiras. Capela 3, Prisão de Jesus. Capela 4, Flagelação e Coroação de Espinhos. Capela 5, Subida do Calvário. Carregamento da Cruz. Capela 6, Crucificação. Profetas no adro da igreja. Em 1800, Aleijadinho iniciou a execução das imagens em pedra-sabão de 12 profetas do Antigo Testamento, concluindo em 1805. Cada um deles segura um pergaminho com uma mensagem que convida à reflexão e à penitência, ou anuncia a vinda do Messias. A entrada é flanqueada por 2 profetas maiores, Jeremias e Isaías. Muti afirmou que todos os críticos e espectadores são unânimes em admirar o quadro de rara beleza, a Bíblia de Pedra-Sabão, inscrita por um artista deformado pela doença e pela dor. Bicentenário de Morte de Aleijadinho. Poema. O Voo sobre as Igrejas, de Carlos Drummond de Andrade. O Voo sobre as Igrejas. Vamos até a matriz de Antônio Dias, onde repousa, pó sem esperança, pó sem lembrança, o Aleijadinho. Vamos subindo em procissão a lenta ladeira. Padres e anjos, santos e bispos nos acompanham e tornam mais rica, tornam mais grave a romaria de assombração. Mas já não há fantasmas no dia claro. Tudo é tão simples, tudo tão nu. As cores e cheiros do presente são tão fortes e tão urgentes que nem se percebem caatingas e ruges, boduns e ouros do século XVIII. Vamos subindo, vamos deixando a terra lá embaixo. Nesta subida, só serafins, só querubins fogem conosco. De róseas faces, de nádegas róseas e rechonchudas, empunham coroas, entoam cantos, riscam ornatos no azul autêntico. Este mulato de gênio lavou na pedra-sabão todos os nossos pecados, as nossas luxúrias todas, e esse tropel de desejos, essa ânsia de ir para o céu e de pecar mais na terra, esse mulato de gênio subiu nas asas da fama. Teve dinheiro, mulher, escravo, comida farta. Teve também escorbuto e morreu sem consolação. Vamos subindo nessa viagem. Vamos deixando na torre mais alta o sino que tange, o som que se perde, devotas de luto que batem joelhos, o sacristão que limpa os altares, os mortos que pensam, sós, em silêncio, nas catacumbas e sacristias, São Jorge com seu ginete, o Deus coberto de chagas, a Virgem cortada de espadas e os passos da paixão que jazem inertes na solidão. Era uma vez um aleijadinho, não tinha dedo, não tinha mão, raiva e cinzel, lá isso tinha. Era uma vez um aleijadinho, era uma vez muitas igrejas com muitos paraísos e muitos infernos. Era uma vez São João, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas. Era uma vez muitas cidades e o aleijadinho era uma vez. A romaria servia de abrigo aos pobres que desde 1770 vêm a Congonhas todos os anos no período de 7 a 14 de setembro para os festejos do jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Construída no início da década de 30, a romaria, uma pousada constituída de um conjunto de casas baixas, fechando um círculo ao redor de um imenso pátio. Desativada no início da década de 60 pela administração do santuário, foi vendida a um grupo empresarial do Rio de Janeiro, que pretendia construir ali um hotel, obra jamais realizada. Da obra original, demolida em 1968, só restaram as 2 torres ligadas por um arco que compõem o seu pórtico de entrada. Em 1993, a Prefeitura Municipal recuperou o terreno com os remanescentes da velha romaria. O pórtico começou a ser restaurado em 1994 e com uma área de 53 mil metros quadrados, a romaria foi reconstruída, mantendo as mesmas características arquitetônicas da antiga pousada
que foi inspirada na arquitetura das capelas dos Passos da Paixão, construídas no século XVIII, sendo inaugurada em 30 de julho de 1995. A partir de sua inauguração, a Romaria passou a abrigar uma grande estrutura destinada à preservação da história, da cultura, das artes, do lazer e do turismo em Congonhas. São muitos, das mais diversas partes do Brasil e do mundo, os turistas que chegam diariamente a Congonhas para conhecer de perto o valioso acervo cultural deixado pelo mestre Aleijadinho no Santuário do Senhor, Bom Jesus de Matozinhos. Porém, houve um tempo que o maior número de visitantes vinham movidos pela fé, esperança de cura de várias doenças, até mesmo as consideradas incuráveis. Vinham porque acreditavam na cura paranormal de Zé Arigó, o maior fenômeno mediúnico do Brasil. Em Congonhas, Zé Arigó realizou durante 20 anos as curas mais surpreendentes. Através do espírito do médico alemão, Adolf Fritz, diagnosticava, dava receitas e até operava se necessário fosse, mas não permitia nunca que um paciente voltasse sem a sua assistência. Museu da Inconfidência. Museu da Inconfidência é um museu histórico e artístico que ocupa a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. O museu é dedicado à preservação da memória da Inconfidência Mineira e também oferece um rico painel da sociedade e cultura mineiras no período do ciclo do ouro e dos diamantes no século XVIII, incluindo obras de Manuel da Costa Ataíde e Aleijadinho. Localiza-se na Praça Tiradentes, em frente ao monumento a Joaquim José da Silva Xavier, o mais famoso ativista da Inconfidência. Seu aspecto externo é imponente e de grande elegância, com uma fachada simétrica de 2 pisos com elementos destacados em cantaria e um corpo construído sobre um pódio elevado. A escadaria da frente, com uma fonte em pedra lavrada, conduz à entrada principal, com 2 portas inseridas em um pórtico com colunas jônicas que se eleva até o pavimento superior, onde é coroado por um frontão triangular com o brasão real em relevo inscrito, e que continua para cima na Torre Cineira, onde há um relógio. As aberturas são todas semelhantes, com molduras em pedra e arremate em arco, embora no piso superior tenham sacadas com grades de ferro trabalhado. Acima do conjunto corre uma balaustrada, com estátuas decorativas nas extremidades. Essas estátuas são a Justiça, representada com espada na mão direita e balança na esquerda. O Museu da Inconfidência é um dos principais museus históricos brasileiros. O Museu da Inconfidência teve sua formulação inicial na decisão do governo de Getúlio Vargas em resgatar os despojos dos líderes da Inconfidência Mineira, então sepultados na África, onde haviam sido degredados. A decisão de criar um museu em Ouro Preto, dedicado à Inconfidência Mineira, é parte integrante de um movimento mais amplo de construção de uma memória nacional pelo Estado brasileiro, no qual a preservação de monumentos e objetos do período colonial eram fundamentais. Para atingir este objetivo, foi criado um órgão federal responsável pela defesa do patrimônio histórico e artístico brasileiro, o IFAM. A Casa da Câmara e Cadeia de Ouro Preto é um dos mais importantes remanescentes da arquitetura colonial do Barroco tardio no Brasil, erguido pelo governador Luiz da Cunha Menezes com um projeto de José Fernandes Pinto Alpuim na década de 1780, num período em que as riquezas das minas começavam a se esgotar e os desmandos do governador geravam críticas. Monumento a Tiradentes. Monumento a Tiradentes na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, MG, região central.
o mártir da Inconfidência Mineira, está de frente para o Museu da Inconfidência, museu que guarda restos mortais de boa parte dos inconfidentes. Pico do Itacolomi. O Pico do Itacolomi é uma formação rochosa com 1.770 metros de altitude. O pico foi o marco para os bandeirantes que deram início ao povoado do Vale do Tripuí, passando a Vila Rica, hoje Ouro Preto. Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. A Igreja de São Francisco de Assis é uma igreja católica da cidade de Ouro Preto, Brasil, construída em estilo barroco, com elementos decorativos rococó. É um dos monumentos mais significativos da arte colonial, uma das mais conhecidas igrejas brasileiras daquele período e uma das mais celebradas criações do mestre Aleijadinho, que elaborou o projeto básico da fachada e da decoração em relevos e talha dourada, realizando pessoalmente diversos de seus elementos, ainda que outros artistas também tenham colaborado. Ali também se encontram trabalhos do mestre Ataíde, o maior nome da pintura colonial brasileira, que decorou o teto da nave, criando aquela que se tornou sua composição mais famosa, além de pintar outros painéis e dourar o altar-mor. Pela sua relevância extraordinária, a igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. Foi classificada em 2009 como uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo e, integrando a cidade histórica de Ouro Preto, é parte do patrimônio da humanidade. A igreja foi erguida pela Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Em torno de 1765, iniciou a preparação do terreno e, em 1776, as obras foram arrematadas pelo mestre pedreiro Domingos Moreira de Oliveira, seguindo um projeto de Aleijadinho. A Igreja de São Francisco de Assis é considerada uma obra-prima da arte colonial brasileira e tem chamado a atenção dos intelectuais brasileiros e estrangeiros desde que o Barroco, depois de mais de um século de desprezo, voltou a ser recuperado pela crítica internacional. Mário de Andrade foi um dos que deixaram, no início do século XX, um testemunho positivo sobre esta e as outras igrejas projetadas pelo Aleijadinho, artista a quem se atribui, junto com seu frequente colaborador, o mestre Ataíde, grande papel na formulação de uma estética que se revelou um dos primeiros momentos de originalidade na tradição cultural cultivada numa então colônia fortemente dependente de Portugal em todos os sentidos. Destaca-se na fachada o grande relevo esculpido por Aleijadinho, que envolve a portada e se harmoniza ao frontispício, dando-lhe impactante efeito arquitetural. Germain Bazin considerava este elemento a obra-prima do artista. Disse ele: "É surpreendente que a realização mais perfeita desse rococó português aconteça no Brasil,
e não na metrópole, e que seja devida a um mestiço. De fato, a contribuição negra e mestiça já tem sido reconhecida como crucial na construção da arte brasileira. As pilastras de capitel compósito sustentam fragmentos de arco, sobre os quais se assentam anjos, ladeando 2 medalhões com as armas franciscanas e as do Reino de Portugal, assentes sobre rocalhas e cabeças de querubins centralizados na verga da porta. Acima deste conjunto, um medalhão de maiores dimensões ostenta a imagem da Virgem Maria orante, ornado com faixas e guirlandas e encimado por uma grande coroa real. Acima de tudo, surge um grande relevo instalado no lugar do tradicional óculo, com a cena de São Francisco recebendo os estigmas do Cristo seráfico. O frontão, ladeado por arcos quebrados sinuosos, é coroado por uma grande cruz de Lorena entre 2 esferas em chamas. Feira de Pedra-Sabão, Ouro Preto. A Feira de Pedra-Sabão, conhecida popularmente como Feirinha de Pedra-Sabão, tendo oficialmente o nome de Feira do Largo de Coimbra, é um tradicional ponto turístico de Ouro Preto, localizando-se em frente à Igreja de São Francisco de Assis, no Largo do Coimbra. A feira conta com mais de 50 bancas de venda. Neste espaço são vendidos artesanatos, como tabuleiros de jogos, esculturas, relógios e vasos em pedra-sabão. Grande parte dos produtos é fabricada no distrito de Santa Rita, e alguns processos de acabamento, como a decoração, são feitos em Ouro Preto. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, também conhecida simplesmente como Igreja de Nossa Senhora do Rosário, é um templo católico localizado em Ouro Preto, no estado brasileiro de Minas Gerais. Tombado pelo IPHAN, é um dos mais originais edifícios sacros do tempo do Brasil colônia. O templo foi fundado pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que fora constituída em 1715. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é considerada pelos especialistas como a expressão máxima do barroco colonial mineiro. É composta por planta elíptica, com corredores em torno da capela-mor e sacristia quadrangular na extremidade. O frontispício cilíndrico apresenta 3 arcos no primeiro pavimento, 3 portas sacadas no segundo e, como coroamento, um frontão trilobado. O uso da cantaria se manifesta nas arcadas, entablamento, frontão, consoles e coruchéis, que, em contraste com o branco do frontão e da cimalha que arremata o entablamento, proporcionam um efeito imponente ao frontispício. Mesmo que o edifício tenha os traços do barroco, os altares são tipicamente rococó. A decoração interna é bastante simples, mas eficiente, com altares construídos de pranchas de madeira, quase despojadas de entalhes, com ornamentos providos através de pintura ilusionística. Os nichos são ocupados em sua maioria por santos associados à devoção negra, como Santo Antônio da Núbia e São Benedito, cujas imagens são atribuídas, sem certeza, ao padre Antônio Félix Lisboa, meio-irmão do Aleijadinho. Também são venerados Santa Ifigênia, padroeira dos escravos,
e santos pouco conhecidos, como Santo Antônio de Catingeró. A Igreja de São José ou Igreja de São José dos Homens Pardos e Bem Casados. A igreja e seu cemitério ao lado são modestos em tamanho, mas é um dos mais belos exemplares da arte setecentistas de Minas. É única em toda a sua singeleza externa, com sua única torre, sacada e sineira, além da riqueza de suas talhas douradas, ornamentos e pinturas em seu interior. Igreja de São Francisco de Paula. A Igreja São Francisco de Paula, em Ouro Preto, Minas Gerais, foi construída entre 1804 e 1898, sendo a última igreja erguida no período colonial. Seu projeto é de autoria do sargento-mor Francisco Machado da Cruz. A imagem do padroeiro, que hoje se encontra no Museu Aleijadinho, é atribuída a Aleijadinho. É considerada patrimônio histórico do Brasil e patrimônio de influência portuguesa. Embora edificada no século XIX, a Igreja de São Francisco de Paula mantém os padrões arquitetônicos das construções religiosas do século XVIII. O interesse maior está na magnífica imagem de São Francisco de Paula, atribuída ao Aleijadinho, chefiada por Antônio Dias, saiu de Taubaté, em São Paulo, e se conta uma história de como esses bandeirantes descobriram ouro aqui na região em 1698. Um deles foi beber água à margem do rio, encontrou uma pedra escura, chamou a atenção dele de alguma forma, ele guardou essa pedra, depois ele quebra e percebe que por baixo dessa camada escura de minério de ferro tinha ouro. Por isso o nome Vila Rica de Ouro Preto, em 1711, por isso o nome Imperial Cidade de Ouro Preto, em 1823. Mas eu concordo com os críticos que afirmam que essa história fica como uma história bonita, bem montada, para compor página de livro. Talvez uma versão mais condizente com a realidade dos fatos seja a ideia de que já por volta de 1694, e não 1698, já tinha paulistas perambulando por aqui, encontraram ouro, não sabemos como, e ó, boca fechada. A questão é que quem encontra ouro vai ter que gastar esse ouro com alguma coisa. Vamos para o Nordeste para comprar carne de sol, ferramentas, escravos. Aí a notícia chegou aos ouvidos do governo português. Ó, os paulistas estão chegando aqui do Nordeste com burro e mula carregado de ouro. E a partir disso é que tem uma pressão da coroa sobre eles e é revelado o achado ourífero das minas. Eu acho mais sensato pensar assim. Agora, se divulga pelo território colonial brasileiro, pela metrópole, a informação de que em Minas Gerais o ouro parece brotar do chão. Se divulga a informação de que eles estavam encontrando em Minas Gerais torrões de ouro, como que está exposto no museu lá em Portugal, um museu mais recente, com uma pepita com 4,6 kg. Foi achada aqui nas Minas na época colonial. Então nós entendemos o porquê da corrida do ouro. Se faz um paralelo com o que aconteceu mais tarde em relação ao garimpo de Serra Pelada. Se diz que essa região se tornou uma espécie de um garimpo de Serra Pelada do século XVIII. E eu concordo com o paralelo, porque foi exatamente isso, um grandioso e um repentino crescimento demográfico. Quase que da noite para o dia, uma das regiões mais povoadas das Américas nesse momento.
Rio de Janeiro, 16 mil pessoas. Nova York tinha uma população de 17 mil pessoas. Aqui há historiadores que afirmam que nessa época chegou a uma população de 90 mil pessoas. Outros mais moderados falam em 70 mil. Mas de qualquer forma, muita gente para aquele contexto. E fica evidente com o tipo de solo aqui da cidade, que quando não é quartzito, que é da família do arenito, é minério de ferro nos seus vários tipos, itabirito, hematita. Então não facilita nem sequer um cultivo de pequena lavoura. Ouro é muito bom, mas não enche a barriga de ninguém. Já pensou ter ouro dentro de casa e não ter o que comer? Foi realidade principalmente no primeiro momento de ocupação aqui das minas. E aí comida passou a ter preço de ouro, porque a procura superou a oferta. Uma galinha chegava a custar 8 gramas de ouro. Um boi que era vendido nessa mesma época no Rio de Janeiro por 600 contos de réis, aqui nas minas 4.200 contos de réis. Então não era qualquer um que podia comer a carne bovina. Ficou a base, né, da culinária mineira até hoje. Porco e frango. Era o mais barato, mais acessível, é o que se criava no fundo do quintal. E aí o conceito de beleza da época era outro, hein? Como comida não era barato, as mulheres mais bonitas é aquelas que tinham uns quilinhos a mais. Eles diziam, como é que ela tá corada, viçosa? Mas também é de família rica, come bem, tem mesa farta todos os dias. E como concluiu os modernistas que no interior as tradições elas tendem a perpetuarem, a permanecerem por mais tempo, eu de vez em quando me deparo com um resquício dessa cultura. Eu vou para as roças aqui e pego umas senhorinhas falando umas coisas do tipo assim: minha filha, você casou tem pouco tempo, mas me conta uma coisa aqui. Seu marido não está trabalhando, não? Porque você está muito magra. Quando é o oposto, olha como o casamento fez bem para você, hein? Seu marido está trabalhando, está deixando as latas cheias, está cuidando bem de você. Você até ganhou uns quilinhos a mais, está mais corada, está mais viçosa e aperta a bochecha assim, ó. É um resquício da mentalidade colonial. Alguém aqui foi para Mariana? Já? Já visitaram? Viu lá na frente da Catedral da Sé um restaurante com o nome de Gaveteiros? Pois é tradição. Diz que o povo de Mariana, né, chegava a visita na hora do almoço, eles abriam a gaveta, escondiam a comida, depois que a visita fosse embora, continuava a comer, né? E aí ficou lá o apelido de gaveteiros. Mas o povo não gosta não, e vai chamar ninguém lá em Mariana de gaveteiro, não. O povo não gosta não. Português, o rei D. José I foi um rei que não foi preparado para ser rei, porque ele era o segundo filho. Então quem de fato governou Portugal nesse momento foi o seu primeiro-ministro, o famoso Marquês de Pombal. Daí esse período ser conhecido como o período da política pombalina. E qual o aspecto da política pombalina que se relaciona à questão das igrejas? Olha, Marquês de Pombal tinha uma mentalidade um pouco à frente do seu tempo. Então, ao que parece, ele não se agradou muito da mistura, né, do sistema político com o sistema religioso. Ele não se agradou muito das interferências da igreja nos assuntos da monarquia. Então a monarquia, ela precisa ser mais esclarecida. Deixa a monarquia ser monarquia, deixa a igreja ser igreja. Então, ele vai defender esse distanciamento. E houve um posicionamento nesse sentido. Aliás, ele até expulsou os jesuítas do Brasil. E na capitania mais importante do Brasil colonial, nesse momento, que é a capitania de Minas Gerais, não pode entrar lá jesuítas, né? O clero regular, de uma forma geral. Não pode ter mosteiro, não pode ter convento. Então só ficou a terceira ordem. E a terceira ordem eram as chamadas associações leigas, irmandades, confrarias. Dentro dessa ideia, o que se percebe é que cada grupo da época queria ter seu próprio templo. Então vamos lá: Irmandade São Miguel e Almas, militares; São José, carpinteiros, pedreiros, carapinas, oficiais mecânicos de uma forma geral; Irmandade Carmelita, comerciantes; Irmandade Franciscana, mineradores ricos e intelectuais. Ó, o povo aqui tinha dinheiro, hein?
E inclusive construíram um templo muito bem localizado, muito bem estruturado, com trabalhos em pedra, construção de pedra desde o Egito Antigo, perdão, não era para qualquer um, é só para quem tinha muito dinheiro, né? E esse projeto, por causa das suas particularidades, por causa da genialidade de Aleijadinho, de Ataíde, ele despertou o interesse e a admiração do poeta e escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. O poeta visitou Ouro Preto na época modernista e ele escreveu um poema dedicado a essa igreja, o poema São Francisco. Nele, primeiro, o poeta declara: para mim, só o frontispício já me basta. Eu fico satisfeito só de poder ficar parado aqui na... Foi o ano em que foram estabelecidas as 3 primeiras vilas de Minas Gerais. Quais são elas? Vila Rica, hoje Ouro Preto, Vila de Sabará do Sul, hoje município de Sabará, ali perto de Belo Horizonte, Vila de Nossa Senhora do Carmo, hoje Mariana. Então foi uma data muito importante. No ano de 1733, aconteceu a festa de inauguração do templo. E que festa! Pensar que essa rua principal aqui à frente...
could have. I could have. Da construção da igreja. Então não pega mais o traço aleijadinho. Olha lá, se compararmos os retábulos laterais com o retábulo mor, né, percebemos que esses retábulos laterais eles têm um traço bem mais simplório, ok? Eles vieram cerca de 44 anos depois. Agora, o Aleijadinho trabalhou nos dois púlpitos de pedra-sabão, que são maravilhosos, e o retábulo mor em madeira. Não gosto dessa ideia de que toda obra que tem 3 anjos é de Aleijadinho. A assinatura dele, Antônio Francisco Lisboa, não é bem por aí. Mas eu concordo que, de fato, os anjos do artista, eles são muito característicos. Observe, olha a maçã do rosto, como que ela é mais avolumada. No linguajar mineiro, os anjos é tudo bochechudo. O nariz tem a ponta levemente arrepitada. O olho é grande, é saltado, é esbugalhado. A linha da sobrancelha vai seguir a mesma linha do nariz, formando uma letra V ao meio. Cabelos com fios bem definidos, ondulações. E quando a terminação do cabelo, ela não é em vírgula, ela é em caracol. E o artista se dava ao trabalho de nunca repetir o mesmo penteado no cabelo dos anjos e nunca colocar a face desses anjos voltadas para uma única direção. São direções opostas. Eu gosto de mostrar isso. Se vocês forem lá para Mariana, vocês vão...